que podem ser as instituições de ensino superior ou as empresas de mercado, que são nossos parceiros. Além disso, somos o órgão responsável por facilitar o relacionamento das EJs com as instituições de ensino do Estado, certo? Mostrando um pouco mais em relação ao nosso ecossistema empreendedor, atualmente temos 41 empresas juniores federadas, ou seja, que fazem parte do movimento pernambucano. Estamos em 14 instituições de ensino superior abarcadas pelo MEG e estamos em 6 municípios de Pernambuco. E trazendo alguns dados, a gente é a quinta federação em número de empresas juniores no Nordeste. Falando um pouco mais sobre o time FEGEP, atualmente a gente tem um time composto na diretoria, né, por 100% de mulheres. Inclusive, a minha diretora de expansão está aqui, que é Brenda Bezerra. Ela trabalha junto comigo, né, a gente trabalha em conjunto, fomentando e expandindo o movimento. 58% do time é composto por mulheres e 58% do time faz parte do recorte PPI. Então, o time da FEGEP hoje em dia é um time bastante diverso, onde a gente busca muito essa pluralidade que o MEG ele solicita. E aqui estão algumas das empresas juniores que são representadas pela FEGEP. Então, todo mundo no time do FEGEP veio de alguma dessas empresas juniores. Eu vim da Element, como eu falei, né? Brenda veio do City, que é uma empresa júnior de tecnologia. A gente também tem aqui Silas, que veio da Virtu, que é uma empresa júnior na área política. E cada pessoa veio de uma J, no caso eu e Bela, a gente veio da mesma, que é Elementos, para mostrar que a gente acaba se conectando muito, tanto na nossa jornada do MEG, quanto também após, né, no caso na FEGEP. E aqui estão um pouquinho das pessoas que representam a FEGEP hoje em dia, né? Nem todas elas puderam comparecer, mas ao longo da jornada, como eu falei, vocês vão estar conhecendo uma por uma de cada delas, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, curiosidade, vocês podem estar falando também. Mas eu queria trazer o porquê de estar dentro do Movimento Empresa Júnior. Obviamente que existem benefícios de estarem atrelados ao movimento pernambucano, não apenas no sentido de conexão e etc., ou por estar regularizado de acordo com a BJ, né? Mas existem outros motivos de por que a gente está dentro do movimento de empresa júnior. O primeiro deles é muito voltado para a colaboratividade, né? A gente, dentro do movimento Empresa Júnior, a gente prega muito por projetos colaborativos, porque isso nos permite explorar cada vez mais as nossas soluções no ecossistema empreendedor. E elas são essenciais, digamos assim, para o alcance de resultados em conjunto. Então, quando a gente pega uma empresa júnior de administração e faz um projeto em conjunto com a empresa júnior de mecânica, por exemplo, a gente consegue impactar muito mais aquela empresa, né, aquele cliente que a gente está executando o serviço, como também consegue resolver de forma mais fácil, de uma maneira mais fácil, soluções complexas que existem hoje em dia na sociedade, sabe? Então, os projetos colaborativos são uma dessas ações que o movimento Empresa Júnior nos proporciona. Também a gente tem as mentorias EJs, EJs, né, que são momentos voltados para o compartilhamento de visões, ideias e ações. Particularmente esse momento que está aí na foto foi com a Alimentário no ano passado. Eu acho que tem Jéssica, ela está aí, né? Tipo, ela fez parte dessa mentoria ano passado. E foi um momento onde a gente compartilhou um pouco, no caso, quando eu era da Element, compartilhei um pouco da minha vivência dentro da empresa Júnior e pude auxiliar outra EJ, que no caso é a Alimentário, que é de engenharia de alimentos também. Então, é muito comum a gente ter essas mentorias dentro do movimento, né? Porque a gente fala muito sobre um EJ auxiliar a outra, né? Não é uma EJ competindo com a outra, e sim uma cooperando com a outra para a gente alcançar resultados extraordinários. Mas, além disso, é muito importante a gente falar sobre conexão, além de mentorias e projetos colaborativos, mas muito voltado para os eventos MEG, que são os eventos que ocorrem dentro da nossa rede. A primeira foto, ela representa o EPEG 2022, que aconteceu na cidade de Caruaru, ano passado, e basicamente os eventos MEG, eles são momentos imersivos ou não, no qual o empresário júnior, né, ele consegue estar expondo sua rede de conhecimento, tanto por meio de palestras, pautas e rodas de conversa, mas também a gente consegue conhecer um pouco mais sobre as EJs que estão inseridas na rede pernambucana ou Brasil, né? Tipo, afinal, a gente tem movimentos que são do estado em si, mas também tem movimentos que vão além do nosso estado, sabe? Por exemplo, o ENED, que é o Encontro Nacional de Empresas Juniores, que ocorre todo ano num estado diferente, né? Em 2021 aconteceu aqui em Pernambuco, na pandemia. Ano passado aconteceu em Alagoas e esse ano vai acontecer no Rio de Janeiro.
E esse outro evento é o Encontro Leões do Norte. Ele já é um evento mais voltado para a rede pernambucana e também ele é mais focado nas lideranças do MEG pernambucano. Então, gerentes, diretores e pessoas que estavam aspirando a algum tipo de liderança. Aí eu vou passar aqui o aftermovie do evento para vocês verem um pouco. Vocês estão conseguindo ouvir o áudio do vídeo? Tem uma meta de entregar coisas e clientes e tudo mais, de meta de parceiros. Por que a gente não tem uma meta de inclusão? Por que a gente não tem uma meta de diversidade? Vocês são protagonistas, vocês são o berço do movimento. Se você quer ser líder, se você quer fazer a diferença, você vai lá e faz. É o motivo pelo qual vocês fazem o que vocês fazem. Tá? É o legado que vocês querem construir. A gente precisa mostrar o nosso valor. Como vocês puderam ver, né, depois se ilustrando só um pouquinho do que foi o Encontro Leões do Norte. Como falei, existem diversos eventos durante o ano e a gente com certeza vai ter vários eventos que vocês vão estar podendo vivenciar ao longo desse ano, tá certo? Mas acho que os eventos, eles são a principal parte de eu gostar de fazer parte do MES, né, além de toda a conexão e conhecimento, mas estar ali naquele momento aprendendo muito mais com as nossas empresas parceiras, né? Então, tipo, a gente tem pautas incríveis com pessoas que estão no mercado há muito tempo e a gente pode estar conhecendo um pouco mais do que está acontecendo no mercado, como também está trocando um pouco de ideia, né, um pouco de conhecimento com essas pessoas. Mas, além disso, porque está dentro do movimento Empresa Júnior, pera, que vai passar. Tchau. Pronto. O posicionamento de marca, né, é um dos fatores importantes. A FEGEP, hoje em dia, ela atua diretamente como fortalecedor das empresas juniores através de nossos parceiros e a gente possibilita, né, uma maior colaboratividade entre as empresas de mercado e as empresas juniores. Então, na foto aí ilustra a Red Bull, que é um dos parceiros da FEGEP, tendo uma ativação de marca no Encontro Leões do Norte, onde os empresários juniores eles conseguem estar mais próximos tanto dessas empresas de mercado quanto as empresas de mercado estão mais próximas dos empresários juniores. E além disso, além do processo de federação, né, e a etapa de onboarding que vocês vão estar passando, temos diversos produtos que auxiliam as empresas júniores a se desenvolverem e alcançarem o máximo de resultado possível, né, como o Líderes do Octa, que é um programa da área de cultura empreendedora da FEGEP, voltada para desenvolvimento de lideranças, e o programa de Guardiões, onde cada empresa júnior ela tem uma pessoa da FEGEP é alocada para auxiliar ela em demandas específicas, trazendo uma visão de fora, uma visão de mercado de fora também, auxiliando em problemáticas internas ou também em ideias novas que as empresas juniores vão ter.
Eu quis trazer aqui também um depoimento de pessoas que já passaram pela jornada. Esse é João Igor, ele é presidente da Lida Engenharia Júnior, é uma EJ de Engenharia Cartográfica da UFPE. Eles foram federados no ano passado, né? Eles passaram pelo processo de federação do ano passado e ele quis falar um pouco de como foi essa jornada para ele. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Joinho, atualmente sou presidente da Lina. Eu vim falar da importância da Federação da Lina. A Lina ela foi criada no final do ano passado. E a FEGEP nos ajudou a criar e federar a Lina. Sem a FEGEP, a Lina seria só um sonho. Não conhecíamos o MES. A FEGEP nos apresentou o MES, trouxe ferramentas de gestão e ajudou a criar a Lina. Através do nosso guardião, conseguimos amadurecer, geralmente, conseguimos ganhar resultados e conseguir federação. Então, esse é só um depoimento de uma pessoa que passou pelo processo de federação, né? Que no caso foi João Igor, mas tiveram outras EJs também que passaram por esse mesmo processo, que hoje em dia estão dentro do movimento, né? Como vocês podem ver na foto na direita também, eles foram reconhecidos, né? Contra o Leão do Norte. Então, foi muito gratificante para eles, né? Tipo, poder subir no palco, né? Realmente representando a líder ali. E aí mostram todas as 41 empresas juniores que a gente tem no movimento hoje em dia, que são empresas juniores de diversas áreas, com diversos estudantes em diferentes universidades e municípios, né? A gente tem empresa júnior na Unicap, na UPE, na UFPE, no campus Agreste, no campus Recife também, tem na Unifacol, Univasf, e por aí vai, sabe? Então, a gente fala muito que a gente quer alcançar cada vez mais outras universidades que não estão dentro do movimento ainda e também novas empresas juniores em novos segmentos de atuação ou até mesmo que já tenham um segmento de atuação no MEG, mas que a gente possa ser plural cada vez mais em relação a isso. Eu queria perguntar para vocês, no caso, que estão aqui no MIT, que não são da FEGEP, se vocês conheciam alguma dessas empresas juniores antes desse momento, se já ouviram falar sobre algum, assim sim, vocês podem ir comentando aí no chat, só para a gente ver, tá certo? E agora falando um pouco de como funciona o processo de federação, né? De como vai funcionar toda essa jornada, basicamente explicando o que é o processo de federação. O processo de federação ele visa garantir a entrada de iniciativas presentes na jornada do médio aspirante e ele tem como objetivo específico tanto o amadurecimento dessas aspirantes a estarem preparadas para o movimento, promover e engajar via gamificações, colaboração entre as aspirantes, no caso vocês, e EJs presentes no movimento, e a redução do tempo de rampagem e aperfeiçoamento do onboard frente à rede. Então, hoje em dia a gente sabe que existem diversas empresas juniores no mercado, mas além de empresas juniores, a gente sabe também que existem empresas seniores, então é muito papel da FEGEP auxiliar as aspirantes a entrarem dentro do movimento maduras o suficiente para estarem competindo com o mercado que a gente tem hoje em dia. Então, o processo de federação é um processo oficial e legal, a qual a gente vai estabelecer toda uma jornada de desenvolvimento e aprendizado para a rede aspirante, que é feita gratuitamente e com o intuito principal de expandir o potencial tanto do MED pernambucano quanto do movimento Empresa Júnior além da capital. Aí explicando um pouco sobre as fases do processo de federação, para a gente garantir a melhor jornada para vocês, né? Então a gente tem algumas etapas direcionadas em cada uma delas, onde a gente vai ter desafios e treinamentos voltados para cada um dos eixos que são necessários para o processo de federação. Então, esses desafios que vocês vão estar tendo ao longo da jornada, eles vão estar sendo orientados, né, e mentorados por pessoas que são boas nesses segmentos de áreas também. Mas hoje a gente está tendo o Marco Zero, né, que basicamente é onde a gente fez uma coleta inicial através de formulário, né, avaliando um pouco sobre do que vocês entendem sobre a Jota, do que entendem sobre o MEG, e também dando o pontapé inicial através do Batuque do MEG, e também vai estar sendo realizada a segmentação, que eu vou estar comentando um pouco mais depois. Após essa etapa de hoje, vocês vão emergir no túnel Cascavel, onde vocês vão estar conhecendo um pouco mais sobre o movimento Empresa Júnior,
conhecer um pouco mais sobre o propósito voltado para o MEG e também qual é o papel da FEGEP em relação a isso, e conhecer um pouco mais sobre a mínima EJ viável, que são os requisitos que as empresas juniores elas têm que ter. Após passarem pelo túnel Cascavel, a gente segue para o Alto do Moura, onde a gente vai ter o desenvolvimento das EJs, no caso das empresas juniores, em relação a eixos temáticos definidos, onde vão estar sendo realizadas capacitações e mentorias voltado tanto à estruturação interna quanto à construção de maturidade como empresa. Então, a gente vai ter vários treinamentos técnicos e mentorias voltados para missão, visão e valores, modelos de negócios, vendas e marketing, entre outros. Do Alto do Moura, a gente vai para Petrolândia, onde a gente vai ter esse aperfeiçoamento das habilidades destacadas e a maturação dos gaps que vão estar sendo analisados em fases anteriores e as organizações de documentações necessárias e o preparo para a sabatina. Então, vocês vão estar cada vez mais imersos, né, durante toda a jornada, onde a gente vai ter roda MEG, vai falar um pouco sobre o vivência empresarial e, por fim, a gente vai finalizar com o Vale de São Francisco, que é justamente definir os agentes estratégicos, vamos realizar simulações com vocês para esse processo de sabatina e ele realmente finalizar a jornada, né, com o processo de efetivação dentro do MEG pernambucano. Então, após todas essas 5 fases, né, vocês vão estar acompanhando a Mandala da Federação, que são os critérios mínimos para as empresas juniores fazerem parte da FEGEP de forma oficial. Então, vai ser uma jornada de muito conhecimento, de muita troca, de conexão também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas a jornada ela vai ser toda gamificada, ou seja, vai envolver toda a EJ e a equipe que vai protagonizar, né? Então, cada etapa vai ter pontuações específicas e um ranking atualizado após cada entrega. E as 3 EJs, né, que estarem pertencentes ali durante a semana, elas vão estar ganhando algumas premiações, né? Mas além das entregas em si, vocês vão estar sendo avaliados em 3 segmentações, que é a comunicação semanal, né, entre a FEGEP e entre vocês, né, a partir do grupo, a participação nos treinamentos e mentorias e nos entregáveis, que basicamente são as documentações específicas e a estruturação do processo. Mas falando um pouco mais em relação à gamificação, né, ao longo da jornada, vocês vão estar ganhando alguns prêmios voltados tanto para capacitação com parceiros da FEGEP, no caso, parceiros que a gente tem atualmente, capacitação e mentorias exclusivas com EJs do movimento, que tem um nível de maturidade maior, e também presentes relacionados ao MEG, Moleskine, copos, camisas, e no final da jornada a gente também vai estar sorteando, no caso vai estar dando para a EJ que tiver com maior pontuação, um ingresso para o nosso próximo evento, que vai acontecer em maio. Então, espero que vocês se joguem de cabeça, né? Aproveitem bastante o processo da jornada, porque ele realmente vai ser muito divertido. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E a ideia é que realmente esteja ali um top 1, né? Mas, obviamente, que todas vocês vão estar ganhando de alguma maneira, tá certo? E aí, falando um pouco mais sobre as comunidades, né? Como eu tinha conversado antes, que vocês vão estar sendo subdivididos em 2 grupos. A gente vai ter, tendo em vista que algumas EJs elas já possuem um pouco de tempo a mais em relação ao mercado, a ideia da gente foi dividir vocês em 2 eixos específicos, que é o grupo Coração Rubro e Mel do Uruçu, onde cada uma dessas vão ter mentorias e acompanhamentos diferentes durante a jornada. Obviamente que os treinamentos vão ser iguais para todas as EJs, mas a forma como esses treinamentos vão ser dados vão ser um pouco diferenciados em relação ao nível de maturidade da EJ de vocês, de acordo com o formulário que vocês responderam. Mas a gente não vai mostrar ainda, né, como ficou essa segmentação. Amanhã a gente vai estar divulgando isso, colocando vocês em grupos específicos em relação a isso, tá certo? Mas fiquem aguardando que a gente vai falar. E basicamente era isso que eu queria falar, né, sobre a jornada. Eu queria perguntar se vocês estão prontos para essa jornada e se vocês têm alguma dúvida, se tiverem, podem estar perguntando agora. O Newton já perguntou aqui o que seria sabatina. Vê, Newton, após vocês passarem por todo esse processo de mentorias, treinamentos, entregas dos desafios de vocês, etc., hoje em dia a FEGEP tem um conselho onde ele aprova ou não uma jornada para fazer parte do movimento. Como assim eles aprovam ou não? Como eu falei, essa semana ainda vocês vão estar conhecendo um pouco mais em relação ao que é o mínimo que uma empresa júnior deve ter.
Então, ao longo da jornada, vocês vão estar se desenvolvendo para justamente ter esse mínimo que toda empresa júnior deve ter ao movimento. E após todo esse processo, né, vocês vão estar sendo preparados para essa sabatina, onde algumas pessoas vão fazer perguntas específicas sobre alguns eixos temáticos, como modelo de negócios, vendas e marketing, time e cultura, gestão e operações, para saber se vocês estão preparados, né, a realmente entrar dentro do movimento pernambucano, ou se ainda precisa melhorar algum documento, alguma coisa específica, além dos documentos obrigatórios, né, que toda empresa deve ter, como a abertura do CNPJ, também tem outros documentos como reconhecimento pela instituição de ensino superior, tem um professor orientador, entre outros documentos que vão estar sendo necessários, que a gente vai orientar vocês durante toda a jornada. Então, basicamente, o processo de sabatina, ele só ocorre no final da jornada, né? Mas a gente realmente vai preparar vocês para esse processo de sabatina, não é algo de outro mundo, é realmente, por vocês já vão estar tendo essa vivência, vai ser um processo bem simples no final. Respondeu tua dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Isso, né? Quem são as pessoas que devem participar desses treinamentos que vai rolar na jornada? É só uma pessoa, todo mundo? Não, não. A jornada é aberta para todo o time da EJ, então a ideia é que vocês participem em conjunto para o conhecimento não ficar somente em uma pessoa. Então, todo o time da EJ vai estar sendo convidado para assistir esses treinamentos, para ter essas mentorias, porque a ideia é que o conhecimento se propague por toda a EJ e não se limite apenas em uma pessoa. Pô, caso Gabriel, Pô, tem algum tipo algum cronograma já tipo, vai acontecer dessa semana até essa semana, vai ser essa fase, dessa até essa vai ser essa segunda fase. Tem algum tipo de cronograma disso? Você poderia passar? Tem sim. Amanhã mesmo a gente vai estar enviando o edital, onde ele vai estar explicitando quando vai ocorrer cada fase, né? E quando vão estar sendo necessários. No caso, os treinamentos também eles já estão alocados em dias específicos que a gente vai estar liberando para vocês. Uma boa notícia também, quem não puder estar acompanhando os treinamentos ao vivo, a gente vai disponibilizar todos os treinamentos gravados no YouTube, então vai ter um canal específico para isso, mas além do YouTube, a gente vai ter uma área no Notion específica para os conteúdos, né, para os materiais e para vocês estarem acompanhando também toda a jornada, né, como também a gamificação, vocês vão estar podendo ver qual é a J que está liderando, entre outros fatores. Então, todo esse suporte, né, em relação a isso, a gente vai estar disponibilizando para vocês ainda essa semana. Hoje realmente foi mais para apresentar um pouco em relação a como vai acontecer a jornada, mas os outros passo a passo vão estar saindo no edital e nos grupos também que a gente vai estar falando para vocês, tá certo? Boa, boa. Então, o processo, ele tem previsão de duração de mais ou menos um mês e meio, então ele está começando hoje, e a previsão é que ele termine no máximo, ali por meados de 12 de maio, né, no máximo ali na 19 de maio, porque a ideia é que vocês já estejam federados a partir de maio, no caso, façam parte do movimento Empresa Júnior Pernambucano já a partir de maio, tá certo? Então ele tem essa duração de mais ou menos um mês e meio, né, então o restinho de março, todo abril inteiro e uma parte de maio, que vai estar acontecendo em maio os processos finais de sabatina, treinamento e etc. Caso vocês não tenham mais alguma dúvida, eu já vou deixar aqui que o nosso próximo encontro ele já tem data marcada, vai ser na quarta-feira, às 6h30, né, onde a gente vai ter já a nossa primeira mentoria, nossa primeira capacitação para vocês estarem conhecendo um pouco mais sobre o movimento em si.
Eu vou estar mandando lá para vocês o link, tudo direitinho, tudo bem estruturado para vocês não perderem esse momento. E é isso, basicamente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar falando comigo pelo Telegram ou através do meu e-mail, WhatsApp também. Estou muito apto a receber mensagem em todos os canais de comunicação. E qualquer coisa, é só falar comigo ou com Brenda também, que é responsável pela área de expansão. Tá certo, pessoal?